Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar uma dica para vocês de como compreender as vistas anatômicas. É muito importante compreender esses conceitos sobre vistas, porque não só aqui durante o curso de vocês, vocês vão aplicar esses conceitos, mas também depois de formados, quando forem analisar um exame de imagem, for fazer uma cirurgia, enfim. Vocês vão estar sempre precisando desses conceitos para entender muita coisa, tá bom? Bom, mas antes da gente começar a falar sobre as vistas, vamos relembrar um pouquinho sobre posição anatômica e planos anatômicos, né? Então, vamos relembrar que a posição anatômica, ela é conceituada de acordo com o indivíduo ereto, com a cabeça voltada para frente, olhos fixos no horizonte, membros superiores colados ao corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, membros inferiores paralelos e com os pés também voltados para frente. Nós sempre vamos partir da posição anatômica para entender qualquer coisa em anatomia. Lembra que ela é a posição padronizada do corpo no estudo da anatomia, né? Então, outros conceitos importantes que nós vamos precisar para entender as vistas são os conceitos dos planos anatômicos. O primeiro deles é o plano frontal ou coronal. Esse plano, ele corta o corpo em partes anterior e posterior, tá? Nós temos vários planos frontais, todos eles à frente ou atrás desse plano inicial que eu mostrei para vocês. E todos eles dividem o corpo em partes anterior e posterior, tá? O segundo plano é o plano sagital. Quando o plano sagital divide o corpo em duas metades simétricas, nós dizemos que ele é denominado de plano sagital mediano, porque ele passa pela linha mediana do corpo, tá? Nós temos também vários planos sagitais, que são paralelos ao plano sagital mediano. E todos eles dividem o corpo em lados direito e esquerdo, porém, o sagital mediano divide exatamente ao meio, né? E os outros, que são apenas sagitais, são partes assimétricas, tá? E por fim, nós temos o plano transversal. O plano transversal, ele divide o corpo em partes superior e inferior, tá? Superior acima do plano, inferior abaixo desse plano. Novamente, nós temos vários planos transversais, dependendo da altura que o corte é feito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são esses dois conceitos, posição anatômica e planos anatômicos. Agora, vamos aplicar esses conceitos às vistas. Bom, pessoal, então aqui eu tenho uma peça sintética de estômago e a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar ou imaginar esse estômago na posição anatômica, né? Que é essa. Ele está localizado, então, lá no abdômen, na região abdominal, nessa parte que a gente denomina de hipocôndrio esquerdo e região epigástrica, tá? Então, tá aqui o nosso estômago, essa é a face anterior, essa é a face posterior. E o que nós vamos fazer com ele é um corte frontal. Para realizar um corte frontal, a gente precisa utilizar o plano frontal, né? Como o próprio nome já diz. Então, para realizar esse corte, nós dividimos o estômago dessa maneira, tá? No plano frontal. Então, vejam que a gente dividiu esse estômago em duas partes, uma anterior e uma posterior, utilizando o plano frontal. Mas vocês estão lembrados que nós temos vários planos frontais? Então, nós temos um outro plano frontal que pode passar por aqui, outro plano frontal que pode passar por aqui, né? São infinitos planos frontais, tá? E nós vamos precisar pensar em todos eles para poder entender as vistas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um plano frontal passando pela face anterior do estômago, tá? Esse plano frontal em relação a esse é anterior, esse é posterior. Por quê? Porque eu utilizo o conceito de plano frontal para entender
a posição de todos os planos entre eles, tá? Se eu tivesse aqui um plano nessa parte aqui do estômago, esse plano agora é anterior em relação a esse, e esse é posterior em relação a esse, tá? Então, vamos usar novamente aqui essa parte, esse plano frontal à frente do plano que nós utilizamos para fazer o nosso corte inicial, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês, esse é o pulo do gato, tá? Imaginando outro plano no lado oposto do plano de corte, vocês vão entender a vista, olha só. Como esse plano aqui é mais anterior do que esse daqui, essa vista é a vista frontal. Como o plano de corte é mais posterior, essa vista é uma vista posterior, tá? Isso com relação ao plano frontal, tá? Vamos ver uma outra peça? Olha só, aqui a gente tem o rim, tá? Esse daqui é o rim direito. Então, vamos fazer um corte frontal também, na região do rim. Então, a gente passa aqui o plano frontal para fazer esse corte, né? Então, agora eu tenho uma parte anterior e uma parte posterior. Se a gente imaginar aqui um outro plano frontal passando aqui atrás, olha só, e a gente for analisar esse pedaço, que é o pedaço posterior, né? Tá aqui o nosso corte inicial, que é mais anterior do que esse que é posterior. Então, essa vista aqui é anterior e essa vista aqui é posterior, tá? Sempre utilizando o conceito do plano frontal, que é dividir em partes anterior e posterior, ok? Vamos para o próximo plano? O próximo plano que nós vamos utilizar para realizar um corte é o plano sagital. Lembrando que o plano sagital, que passa exatamente ao meio, né, do corpo, é o plano sagital mediano. Ele divide o corpo em partes iguais, direita e esquerda, tá? Então, aqui, pensando na posição anatômica, essa daqui, esse plano dividiu esta cabeça em um lado esquerdo e um lado direito. Se a gente pensar que aqui também passa um plano sagital, olha só, esse plano aqui, ele é mais medial do que esse, que é mais lateral, tá? Lembrando que quando nós comparamos estruturas lado a lado em relação à linha mediana, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Só que agora são vistas, né? O que a gente está comparando são vistas. Essa vista é mais medial em comparação a essa vista aqui, que é mais lateral. Então, olha só, quando eu analisar essa parte interna aqui do meu corte, essa vista será uma vista medial. E essa vista aqui, ó, uma vista lateral, porque eu estou comparando essas duas vistas lado a lado, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma pelve feminina. Vejam que tem um corte sagital mediano também feito nessa peça, né? Então, foi realizado um corte utilizando um plano sagital. Então, aqui a gente tem um plano sagital e aqui a gente tem outro plano sagital. Eu vou comparar vistas lado a lado. Então, quando eu comparo vistas lado a lado, estruturas lado a lado, é em relação à linha mediana, né? Lembrando que os planos sagitais são paralelos à linha mediana, assim como essas vistas, né? Então, essa vista, ela é mais próxima da linha mediana e essa é mais afastada. Então, essa vista é medial, essa vista é lateral. Então, virando aqui, ó, nós temos a nossa vista medial da pelve e aqui nós temos a vista lateral da pelve.
Ainda utilizando esse modelo sintético de pelve feminina, olha só, nós temos um outro corte nessa região aqui, né? Vejam que esse corte, ele utiliza o plano transverso como plano de corte. Novamente, o plano transverso, ele tem várias alturas, né? Então, aqui embaixo, olha só, eu tenho um outro plano transverso fazendo o corte na região da coxa, tá? Então, aqui eu tenho dois planos. O plano roxinho aqui em cima, que é mais superior em relação ao plano em branco aqui embaixo. São dois planos transversos. Se esse é superior em relação ao branco, quando a gente olha dessa forma, eu tô vendo uma vista superior. Quando eu vejo passando pelo plano transverso mais inferior, eu tenho uma vista inferior. Tá? Por quê? Porque os planos transversos dividem o corpo em partes superior e inferior, ok? Vamos aplicar agora esse conceito do plano transverso aqui para a cabeça, para os ossos da cabeça. Se eu realizar um corte no plano transversal nessa parte aqui da cabeça, eu vou retirar a calvária, né, dessa forma, tá? Então, agora eu tenho um pedaço superior e um pedaço inferior. Vamos pegar aqui esse pedaço inferior, né? Então, aqui foi por onde passou o corte, certo? Vamos imaginar um outro plano transverso aqui embaixo. Então, esse plano, parecendo um chapéuzinho, né? Ficou até bonitinho. Aqui nós temos, então, ó, um plano transverso que é mais superior e aqui um plano transverso que é mais inferior. Se eu olho a partir desse corte mais superior, eu tenho uma vista superior. Se eu olho a partir deste outro plano que é mais inferior, eu vou ter uma vista inferior, ok? Espero que tenha ajudado, que tenha ficado mais fácil de entender essa questão das vistas. E é isso aí, até mais!